quarta aula do curso de Práticas Baseadas em Evidências e hoje o assunto vai ser estratégia de busca. Vamos começar com uma questão aí do cotidiano. Você encontra uma amiga que está indo viajar para o Peru e para a Bolívia, né, lugar muito bacana, toda animada para fazer uma viagem, mas como todo mundo sabe, tem altitude, tem muitos lugares lá a milhares de metros do nível do mar, e isso pode gerar alguns problemas, e ela está muito preocupada com o que ela ouviu falar, com o tal do soroche, o mal de altitude, que já aconteceu, aí ele estragar a viagem de muita gente. Então ela pergunta para você: e amigo, não tem nenhum remédio aí que eu possa tomar para diminuir esse risco? Então hoje a gente vai tentar juntos ver como é que a gente pode responder uma pergunta dessa. Então, para responder, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma sistematizada e organizar essa pergunta, e a gente vai usar aquela velha forma que vocês aprenderam aí já desde o primeiro curso, de estruturar a pergunta no formato da pergunta PICO, paciente, intervenção, comparação e desfecho. Como é que ficaria essa nossa pergunta aqui? Então, o P seria o paciente que é saudável, não tem outros grandes problemas, mas vai estar exposto à altitude. A intervenção seria o uso desses medicamentos, comparado a não usar, e com qual objetivo? Diminuir o risco de ter esses problemas aí do mal da altitude. Então, na verdade, a gente consegue aqui separar a história do mal da altitude, que seria a coisa que a gente está preocupada, e se tem algum medicamento para intervir. Juntando essas duas coisas, a gente não tem muita noção do que é esse assunto. Se é um médico, um profissional de saúde que trabalha com o trato, você pensa, deixa eu jogar lá no Google para eu ter uma noção do que é isso. Jogando lá, a gente chega num site aí de viagem, um site de mochileiro, e a gente acaba tendo uma noção básica sobre essas questões, uma noção leiga, mas pelo menos você consegue descobrir o seguinte, que além de medidas comportamentais e não farmacológicas, alguns remédios parecem que diminuem esses sintomas. Você vê lá falando sobre a cetazolamida, a dexametasona, o que chama sua atenção também, que é a história do potencial aí de efeitos colaterais, como por exemplo os efeitos diuréticos na cetazolamida. Então você, com essas informações, você consegue agora voltar, agora que você já tem algumas informações básicas, você consegue fazer uma pergunta clínica melhor e você melhora a sua estrutura da pergunta PICO. Então, em pacientes em risco de desenvolver mal da altitude, o uso da cetazolamida ou o uso da dexametasona, comparado aí a medidas não farmacológicas, hidratação, aclimatação com o tempo, não consumir álcool, se diminui ou ameniza a ocorrência dos sintomas do mal da altitude, e se coloca mais um detalhe lá que não é tão detalhe, se é seguro, se isso não pode trazer um mal ainda adicional. A gente percebe que cada um desses pontos a gente coloca algumas palavras que se destacam. Essas são as palavras-chave que a gente vai usar aí para encontrar a busca, e elas têm uma semelhança muito grande com as palavras-chave que os pesquisadores usaram na hora que eles delinearam a pergunta e na hora que os bibliotecários usaram para armazenar isso nos nossos bancos de dados. Então, agora que a gente já tem as palavras-chave, a gente pode começar a fazer a busca propriamente dita. Muita gente gosta de começar a fazer essa busca no UpToDate, né? Então a gente pega lá, lança as nossas palavras-chave, a gente vai querer saber um pouco sobre as drogas, a gente começa a procurar lá o mal da altitude no capítulo, e a gente vai encontrar uma série de capítulos no UpToDate. A gente vai encontrar capítulos que vão falar sobre fisiopatologia, sobre fatores de risco, prevenção de uma forma geral, até realmente ver questões, capítulos que tratam de espectros mais graves da doença, né? E também como que essa altitude poderia afetar quem já tem outras doenças, como doença cardíaca, doença pulmonar e tudo. Então, você vê que, além de procurar informações sobre a nossa pergunta, a gente já buscaria outras coisas. Por que a gente gosta tanto de procurar, por exemplo, no UpToDate e outras fontes semelhantes? Porque o UpToDate faz parte de uma fonte de evidência que a gente chama de sumário. O que eles têm em comum? Que eles agrupam as diversas informações relevantes num único lugar, né, num único capítulo, ou num conjunto de capítulos, que tratam de um problema ou de uma condição clínica. Eles respondem, na verdade, a várias perguntas PICO. Isso faz deles sumários. Além do UpToDate, uns sumários que são mais famosos aí são as famosas diretrizes, os guidelines. Eles são os exemplos clássicos de sumário. E além das diretrizes, será que tem outros também? Tem, hoje em dia, cada vez mais usados, tem os sumários que a gente chama de point of care, sumários à beira do leito. O UpToDate é o exemplo que a gente já citou até aqui, mas o Best Practice e o Dynamed compõem a tríade dos mais usados mundialmente. A gente falou um pouquinho do UpToDate, vamos falar um pouquinho agora do Dynamed. Então
Então a gente entrou lá na média, jogou a pergunta, jogou lá, buscou a altitude, encontrou lá o capítulo de altitude, e o que, que a gente viu? A gente viu informações sobre a cetazolamida com um tipo de descrição que é muito objetivo e ajuda demais quem já domina um pouco a linguagem da MBE. A gente vê lá que o capítulo ele já mostra o impacto da intervenção. Aqui, por exemplo, na parte destacada, a gente vê que com o aumento da dose da cetazolamida, a gente vai diminuindo o NNT, que na dose 750 chega a 3, quer dizer, um efeito muito bom, parece que tem um efeito muito bacana. Ali a gente já vai ter a referência, a gente vê que é o BMJ, a gente vê falando que é uma revisão sistemática. Opa, revisão sistemática? Como é que é isso mesmo? Vamos explorar um pouquinho melhor. A gente consegue, clicando ali nesse link, a gente abre a revisão do BMJ e a gente vê lá uma revisão focada em tentar responder qual que é a dose ideal, então, da cetazolamida para diminuir, para ser profilático e evitar que a gente tenha o mal de altitude. Então, a gente vê que é uma revisão sistemática com meta-análise. A revisão sistemática com meta-análise não é um sumário, é uma síntese. O que ela tem diferente do sumário? Ela é a melhor evidência disponível para um aspecto tópico, mas ela responde uma única pergunta pico e não uma série de perguntas picos adicionais. Então a gente vai ver muito aí sobre revisão sistemática e meta-análise, a gente já conversou um pouquinho delas e lógico que quando a gente fala disso a gente pensa na Cochrane. Então a gente podia continuar a nossa busca, se a gente já não estiver satisfeito com as nossas respostas, em geral no cotidiano os sumários já são suficientes para a gente tomar a nossa conduta, provavelmente a gente já seria capaz de orientar a nossa colega usando o UpToDate e o Dynamed, mas hoje nós vamos explorar um pouquinho mais, a gente podia, por exemplo, aqui explorar a colaboração Cochrane, que tem exatamente uma meta-análise sobre intervenções para prevenir aí o mal da altitude. Eu pego lá e enquanto fico satisfeito, aí eu vejo que são 29 páginas. Nossa, 29 páginas é demais, né? Vou esperar virar filme, né? Então a gente fica chocado aí, fala assim, não vou ter tempo de olhar isso. Você, pô, Léo, você já não leu essa meta-análise? Não dá para você dar uma resumida aí pra gente? Não dá para você fazer um resumão ou uma sinopse? Aí a gente vai acabar descobrindo que esse é uma outra fonte de evidência que é usada cada vez mais. Hoje o tempo é nosso bem mais precioso, então tem gente que, editorialistas profissionais, pessoas que trabalham com isso, que resumem para a gente uma fonte de evidência primária e analisam, e a gente passa a usar essas fontes pré-analisadas, que a gente chama de fontes secundárias de evidência, são as sinopses. Então as sinopses, elas podem ser tanto de estudo individual como de meta-análise. Então aqui, por exemplo, temos uma sinopse da DARE, que é uma fonte muito frequente de uso de sinopse de meta-análises. Aqui, então, nessa sinopse, que normalmente ocupa uma única página, a gente vai ter um resumo sobre os efeitos e ainda por cima consideração metodológica sobre a meta-análise para a gente tomar a nossa decisão se dá para confiar ou não. E aqui a gente percebe que a dexametasona e a cetazolamida são intervenções com um NNT muito baixo para diminuir os sintomas, ou seja, são eficazes, mas também apresentam um NNH igualmente baixo, ou seja, também a gente vê com bastante frequência efeitos colaterais. No caso da dexametasona, são efeitos que podem ser um pouquinho mais sérios, estão relacionados à suspensão abrupta. Já em relação à cetazolamida, são efeitos que são menos importantes, como parestesia e poliúria, mas também são bastante frequentes. Então, só com essas informações, a gente já seria capaz aí de orientar a nossa colega sobre se devia usar ou não e colocar os prós e contras. Provavelmente a gente estaria recomendando aí o uso da cetazolamida, mas advertindo que em algumas situações podia ser mais indesejado, como por exemplo quando ela estivesse com dificuldade de ter acesso a um banheiro, numa altitude mais alta, uma montanha e tudo mais. E aí a gente vai para os estudos originais, como já diria o Haynes, só se tudo mais falhar. Hoje em dia a gente não tem muito mais tempo para ficar analisando tudo que aparece nos estudos originais, é importante então a gente aprender a usar essas outras fontes aí que são o sumário, a síntese e as sinopses. Aliás, o Haynes mesmo que propôs essa pirâmide, a pirâmide dos 6 S's, que começa lá com o sistema e vai até o estudo. Em inglês tudo tem S. Na verdade, na prática mesmo, o que a gente tem são 4 S, porque os sistemas ainda não existem. Eles seriam uma relação das evidências disponíveis, aí, por exemplo, de prontuários eletrônicos. As sinopses, elas podem ser tanto de síntese quanto de estudo, então hoje a gente fala 5 S ou 6 S em relação a essa tabela. Isso é muito útil porque a gente vai ter acesso às evidências de um jeito mais sistematizado, a gente não vai perder muito tempo, a gente sempre vai procurar aí primeiro as evidências pré-analisadas que vão estar mais
no topo dessa pirâmide. Falando em acesso, interessante todo mundo conhecer esse recurso, que é o Access. O Access é busca federada, ele é um recurso ligado à McMaster, que por trás está o próprio Haynes, e lá a gente consegue, ao fazer a busca, já encontrar respostas já hierarquizadas no formato dessa pirâmide. Então aqui, por exemplo, a gente vê no topo da pirâmide os sumários, né? Entre eles esses exemplos que a gente acabou de citar, que são os diversos capítulos relacionados. A gente também tem aí as sinopses das sínteses, como essa sinopse do DE, e assim por diante. A gente teria outras sínteses de estudo individual, a gente teria sinopses de estudo, a gente teria aí estudos que não foram avaliados de forma secundária, como aqueles estudos primários. A gente poderia aí escolher o que a gente ia ler, sempre preferindo os que estão no topo da pirâmide. Então, esse é o Access busca federada. Mas o que é busca federada? Como é que é isso? A busca federada é justamente quando numa única fonte a gente procura em mais de um banco de dados, como o Google faz, por exemplo. Além do Access, tem outras fontes que fazem isso. Duas merecem a gente mostrar aqui. Uma delas é o Trip Database, que tem funcionalidades bastante semelhantes que a do Access, né? Então aqui, por exemplo, a gente digita lá uma altitude e a gente vai encontrar de um jeito bem parecido. A gente vai encontrar também a coisa hierarquizada por evidência mais ou menos processada, e na tabela lateral aqui à direita a gente vê que a gente consegue escolher por revisão sistemática, por sinopse baseada na evidência, por diretriz, né? O Trip tem uma coisa interessante, que é a busca por pico. A gente pode, ao fazer a busca, organizar em pergunta pico, que pode ajudar bastante em alguns casos, né? E o outro recurso que vale a pena a gente citar, muito interessante, é o Epistemônicos. O Epistemônicos, ele tem uma série de vantagens, merece destaque. Ele é uma plataforma multilíngua, né? Sediado no Chile, ele é multilinguagem, inclusive em português, com uma sintaxe muito fácil de usar, muito intuitiva. A gente, por exemplo, aqui procurando medicamentos para o mal da montanha, como se a gente estivesse escrevendo no Google. É isso mesmo, ele tem um motor de busca muito parecido com o do Google, então ele consegue fazer buscas bem interessantes e a gente consegue encontrar, inclusive, resultados traduzidos para um português até bastante razoável. E a gente vê aqui um exemplo disso. Tem uma coisa muito legal também no Epistemônicos, que é esse recurso ainda em fase beta, mas que já dá para a gente explorar, que é a matriz, que ele mostra a relação que os estudos têm com as meta-análises e das meta-análises entre si. Então, com isso, a gente consegue avaliar e comparar as meta-análises uma com a outra, e a gente consegue até selecionar qual que a gente vai escolher. Por fim, vale a pena a gente falar que hoje a gente está falando de como que a gente busca, mas frequentemente a evidência vem até nós. Então, os serviços de alertas, eles são coisas indispensáveis para a vida moderna de hoje. 3 merecem destaques, né? O Evidence Updates, o Access mesmo, que também tem uma ferramenta de alerta, e o Journal Watch. Aqui eu vou mostrar o exemplo do Evidence Updates. Então você escolhe a sua especialidade, define lá o nível de relevância e de novidade para cada um dos artigos, e aí você recebe por e-mail aquilo que vai te interessar, e clicando lá no link você consegue ter uma noção, ver o resumo e ver o que te interessa ou não. Então você fica por dentro aí das coisas mais importantes para a sua área de atuação. Muita informação, né? Passamos sobre uma série de fontes de dados. Esse é o tipo de coisa que a gente só realmente guarda quando a gente estiver usando, na medida que a gente vai aprendendo e vai ficando melhor com o treino. Para ajudar um pouco, sugiro que todo mundo visite lá o nosso site, maisevidências.net, também dá para entrar por maisevidências.com. Entra lá no site e lá na página de links vocês vão encontrar uma série aí desses recursos que a gente falou, né, sobre metabusca, os alertas, onde encontrar diretriz, o sumário point of care, onde encontrar síntese, e vocês vão poder dar uma explorada um pouco mais nesses recursos, né? Então, com isso, a gente pretende ajudar a nossa amiga a viajar para o Peru mais tranquila e curtir lá bastante a viagem dela. Então, a gente se vê na próxima. Deixem sugestões e críticas lá para a gente no curso. Um abraço a todos.